Temos que falar de Alan dos Santos. Alan dos Santos, da revista Timeline, que roubou o Lacombe. Tá em guerra. Eles estão em guerra na direita da Flórida, né? Guerreando ali com o Constantino. Tá todo mundo se acusando. Cara, clima péssimo, clima péssimo. Ele voltou a falar da gente e me mandaram, ó, tá de novo lá, Alan dos Santos falando do MBL. O Alan dos Santos eu respondo, que já é um cara bem antigo aí na direita bolsonarista, um cara foragido, lavador de dinheiro, bandido. E ladrão agora. E ele ainda tem um público, né? Um grande público boomer aí. É sempre bom responder. Vamos ver o que ele tá falando da gente. A gente já caminhou bastante tempo, né, Caporeso? Nessa caminhada nossa. Esse Caporeso aqui eu vi um vídeo dele. Assim, atacando a gente, que é uma coisa antiga também. Mano, esses caras mais bolsonaristas, mesmo não sendo os haters, os caras que são ligados a gabinete e a campanha do Flávio Bolsonaro. É só coisa antiga, cara, que eles ficam pegando da gente. Umas coisas bobas, cara. Mas vamos lá, vamos ver. O Terça Livre foi fundado em 2014. A gente viu muita coisa de lá pra cá. E o Juliano, ele tem desmascarado. Juliano, esse aqui é o tal do Gigolô. Esse cara é pequeno, mas ele tá aqui no... Ele tá aqui no programa do Alan dos Santos, então vamos responder, porque é o Alan dos Santos que fala. Mas esse cara aí também, esse cara tem hater engajando esse gigolô aqui, o nome dele é Gigolô. E é dele, não. E os 400 milhões da MBL? Caralho, mano. Essas horas, mano, 400 milhões. Do maestral. Todo o trabalho que o tal do MBL fez. Né? Eu vou relembrar aqui apenas 3 episódios. 3. Talvez, eu quero perguntar aqui para nossa audiência, inclusive, lembrando que os superchats a partir de R$20 todos serão lidos ao fim do programa, tá? Então, Até o Alan dos Santos lê superchat e vocês estão reclamando que eu leio superchat. Uma hora do programa é só para leitura de superchat. Faça o seu superchat, ajuda muito, financia e colabora com o nosso trabalho. Você pode também mandar o pix@revistaMilani.com e fazer a sua assinatura. Daqui a pouquinho eu falo dos novos membros fundadores. Tá, fala do MBL, cara. Relembrar uma coisa. Em 2018, quando o MBL viu que realmente não tinha mais como fazer campanha contra o Bolsonaro, eles fingiram, então, que iriam baixar a guarda, né, baixar ali as armas e apoiar Jair Messias Bolsonaro e foram visitá-lo depois da facada. E aí... O MBL até 2018 não atacava o Bolsonaro. Eles que atacavam a gente. Vamos colocar as coisas em perspectiva. Para quem não tava nessa época. A galera do Alan dos Santos começou, e o Olavo de Carvalho, começou a atacar o MBL no fim de 2015. Tá? 2016 já atacava a gente. Não tinha baixar as armas, a gente não atacava. Só que a gente não... Daí, em 2018, o MBL tentou fazer uma outra candidatura, né? Além do Bolsonaro, porque o Bolsonaro era uma porta. Tentaram o Flávio Rocha lá até, né? Mas deu tudo ruim. O MBL apoiou o Bolsonaro no segundo turno. Foi quando foi feita a visita, né, ao Bolsonaro. No segundo turno. E eu sei de uma coisa que me contaram, nem o Renan sabe disso, tá? Foi um cara que era... Um cara que quase foi sócio do Alan dos Santos nessa época, inclusive, me contou. Que o Carlos Bolsonaro ficou possesso quando o Kim... Foi o Kim e o Arthur, né? Foram lá visitar o Bolsonaro. Possesso e mandou expulsar eles de lá. Não sei, acho que não expulsaram. Porque, já acontece a fofoca aqui, né? O Flávio Bolsonaro, principalmente com o Kim, né? Ele odeia de morte Kim Kataguiri por causa da marcha. Tinha uma menina da marcha que ele gostava e o Kim Kataguiri se relacionou com ela e o Carlos Bolsonaro, naquele negócio, não sabia se é gay ou não, nunca perdoou. Mas vamos lá. Bola. Fofoca. Depois, porque isso foi em outubro, quase novembro. Meses depois, em janeiro, fevereiro, o MBL estava ali colaborando com o PT. Colaborando com toda a esquerda. E depois... Colaborando com o PT. Cara, o MBL usou todos os 6 primeiros meses de existência, mesmo depois da existência do Bolsonaro, né? Mesmo depois do derrete, que foi em maio, só na reforma da Previdência. Só apoiando a reforma da Previdência, lutando pela reforma da Previdência, que o próprio Bolsonaro tava fudendo já. A gente tava com o PT.
nos primeiros meses do governo Bolsonaro. Ajudando Estadão, Folha de São Paulo, com a Como? teoria do gabinete do ódio. Foram eles que começaram isso? Não foi. A gente começou. Assim, o gabinete existia. O gabinete do ódio sempre existiu. Todo mundo sabe. Todo mundo sabia. Todo mundo sabe até hoje que eles fizeram um esquema nos gabinetes de assessores pra eles mandar, ó, tem que atacar essa pessoa e destruir, assassinar a reputação, perseguir, doxar. Foi provado, inclusive, né? Ó, uma coisa que eles têm raiva, tá? Eles têm muita raiva do Luciano Ayan por conta disso. Como o Luciano Ayan era do grupo deles, o Luciano Ayan eu conhecia. Ele era escrevia no site do Olavo, ele era olavista. O Luciano Ayan era do grupo deles e tal. O Luciano Ayan conhecia a galera. Quem conseguiu provar, eu já falei isso aqui na live, que os ataques de perseguição, doxing, ameaças ao filho vinha de gabinete, foi o próprio Luciano Ayan com a Marlene Laxon, né? A Madeleine Laxon provou na justiça, ó. Tá vindo, os ataques ao meu filho, a mim e tal, estão vindo aqui do gabinete da Carla Zambelli e do Eduardo Bolsonaro. Provou, provado na justiça, né? Eles foram até exonerados, ficaram com muita raiva. Mas quem trouxe a tese, como tese mesmo, o gabinete do ódio, foi o Felipe Moura Brasil, tá? Felipe Moura Brasil. Porque essa galera começou a agir olavista, tá? Esse negócio veio do olavismo. Foi do Olavo que veio. Esse negócio de colocar um alvo e atacar e derrubar e destruir a reputação. Começou em 2017, com as listas que os olavistas faziam de traidores, tá? Em 2017 já tinha a lista de traidores. Daí você tinha aquela lista. Se você tava na lista, você era... Daí quando veio o governo Bolsonaro, eles colocaram mais um passo. Era todos os gabinetes. Não, ó, tem um alvo aqui, vai todo mundo atacar. Um bot. Eles usavam muito bot naquela época, né? Mas vamos lá. O tal do Luciano Ayan. E eu quero que vocês da audiência comentem. Alan, não sei nada desse tal do Luciano Ayan. Porque eu quero que vocês me digam se vocês sabem ou não quem foi esse cara. Esse cara criou vários sites. É o Luciano Ayan? Vocês sabem ou não quem ele vai falar do Luciano Ayan agora, vamos ver. foi esse cara. Esse cara criou vários sites. O Pragmatismo Político, se eu não me engano, era dele. Criou vários sites. O Danilo Gentili o chamava de guru. O Renan Santos o chamava de guru. O jornalista do Estadão, né, que é o Fux, mas não é Não, ninguém chamava de guru. Quem chamou de guru foi o Danilo Gentili. Quase como uma piada, porque é o seguinte, eles ficavam falando que o Luciano Ayan era o guru do MBL. Quando eles começaram a atacar, quando eles começaram a brigar, principalmente com o Ayan, foi no final de 2016 que eles brigaram com o Ayan. Porque o Flávio... Não, no começo de 2016. No final de 2015 teve uma reunião do Olavo com o MBL e o Olavo queria dar o golpe. O MBL queria o impeachment. E o Luciano Ayan, não, cara, assim, é o impeachment, né? Daí eles começaram a atacar o Luciano Ayan, porque era do grupo deles, o Luciano Ayan. Começaram a dizer, mano, daí doxaram o Ayan. O Terça Livre fez um dossiê do Luciano Ayan lá em 2018, tá? 2018. Fizeram um dossiê do Luciano Ayan pra revelar que o Luciano Ayan é um nome fictício. O nome dele é Carlos Afonso. Então eles fizeram um dossiê do Luciano Ayan, 2018. Na época, o Luciano Ayan teve aquela matéria da Mônica Bergamo que o site Ceticismo Político começou a replicar. Foi em 2018 isso, tá? Começou a replicar e eles entregaram o dossiê pra Globo, né? E a Globo, ó, descobriram quem é o Luciano Ayan, o cara que fez a fake news contra a Marielle. Naquele momento, assim, mano, coisa de 200 páginas do MBL caíram. Por conta de um dossiê feito pelo Terça Livre contra Luciano Ayan. Tá? Vamos lá, continuando. O ministro, o jornalista Fux do Estadão, também o chamava de guru, elogiava. Inclusive esse Daí assim, a gente não falava guru, eles falavam que era o guru. E o Danilo Gentili, quando ficava, Luciano Ayan é o guru do MBL. E tipo, tá, mano. O Danilo Gentili zoou uma vez no Twitter. É o meu guru, Luciano Ayan, tá ligado? Do Estadão tentou me processar quando eu falei que ele sabia muito bem quem era o Luciano Ayan. Perdeu, tá? Ele perdeu o processo, isso já tem um tempo. Ele perdeu porque esse Luciano Ayan era um codinome do Carlos Afonso. E esse Carlos, ele foi preso em São Paulo, depois foi libertado, não sei como é que tá a situação agora da investigação. Ah, não sabe? Você não tem certeza que você não sabe como tá a investigação? É o filho da puta, né? Por que não quer falar que não tem mais investigação? Por que não fala que a galera foi inocentada daquela operação? Não, eu nem sei como é que tá.
É uma informação importante o jornalista na ala do Santos. Mas estava ele e um outro cara que também era sócio da MBL e que... Sócio do MBL. O Luciano nunca foi sócio do MBL. Ele teve uma página junto com o Riso. Nunca foi sócio do MBL. Ele tá querendo falar o outro cara, ele tá querendo falar aquele do Superchat, que mandava o Superchat, que foi preso, né? Como que é o nome? É o Mônaco, Alessandro Mônaco, né? Mas vamos lá. estavam envolvidos com... No computador deles tinha pornografia infantil, um deles foi preso com cocaína. E esse pessoal, depois que aconteceu tudo isso, o pessoal do MBL falou assim, não, a gente não sabe nem quem ele é. E aí você tem lives do MBL com ele, você tem o pessoal do MBL... A gente nunca falou que não sabia quem que o Luciano Ayan era. O problema é que vocês falavam naquele instante que o Luciano Ayan era o guru do MBL, que o Luciano Ayan que fazia as estratégias do MBL, do inquérito das fake news, quando naquele mesmo período tinha Kim Kataguiri indo em debates contra o inquérito das fake news e contra a CPMI das fake news, falando que era só pra perseguir bolsonarista e ele nem gostava de bolsonarista. Vocês inventaram isso pra tentar prender a gente. Você mesmo criou. Esse negócio de pornografia no computador do Ayan foi plantado pelo Alan dos Santos, essa notícia. Daí você vai ver a notícia da época, não? As suspeitas... É assim, se você procurar a matéria. A suspeita de que tenha sido encontrado pornografia infantil no computador do Luciano Ayan. Isso virou... Não, olha, foi a pedofilia nos computadores do Renan Santos, já virou. Ele falou isso da outra vez, tá? Que quando tava falando do Renan Santos, o quê? Umas 2 semanas atrás ele falou. Não, tinha encontrado pornografia infantil no computador do Renan Santos. Você viu como ele vai sempre... A mentira dele vai escalando? Vai sempre escalando? Ele elogiando, tanto no Twitter quanto no YouTube, falando bem do Luciano Ayan. E segundo o Deiro, isso eu não sabia, tá? A tal pornografia infantil que acharam no computador, aparentemente é aquele filme da Xuxa, Amor, Estranho Amor. Desse Carlos Afonso, né? O pessoal fala, não sei. Tem muita gente aqui que não sabe, tá? Então é bom a gente entender bem, muita gente nova nos acompanhando, talvez não entenda quem é esse Luciano Ayan. Eles inventaram o tal do gabinete do ódio, isso virou a CPMI das fake news, onde... Não. A CPMI das fake news aconteceu por conta de Joyce e Frota. Vocês fuderam eles e eles queriam entregar tudo falando que vocês tinham o gabinete. Quem entregou foram os próprios parlamentares eleitos pelo PSL na época. Vocês fuderam a Joyce, né, aqui em São Paulo, e fuderam o Frota. Daí eles falaram, então vamos fuder vocês. E aí que foi criado esse negócio do gabinete do ódio da CPI. Então, o que tem a ver com a gente, cara? O que tem a ver com a gente? Se tivesse a ver... Vou falar uma coisa. Se a gente tivesse feito os dossiês que alimentaram a CPI das fake news, não seria um problema. Eu teria, cara, seria muito legal, porque isso aí fudeu com vocês, né? Isso aí acabou com vocês. Vocês ficam, foi o Luciano Ayan que acabou com o bolsonarismo. Eu queria poder falar, não, foi a gente que acabou com o bolsonarismo. Eu ia falar com orgulho, cara, puta, gente que fez os dossiês, que pegou toda essa galera aí e fudeu com a vida deles. Mas não é verdade, infelizmente. Não é, cara. Entendeu? Quem fudeu vocês foi o Frota, foi a Joyce. Foi gente que vocês pediram voto. O Bolsonaro de saias. O Frota tava tentando roubar a marca do MBL na época. Eles nunca apresentaram... Isso aqui, ó, começaram essa conversa que a gente tava fazendo dossiês pro CPI das fake news. Começou lá no Kim Paim, 2019. Começo de 2019. Não. Porque eles nunca apresentaram nada. Por que a gente tava fazendo dossiês? Mano, e a gente tudo fudido. Teve o Derrete MBL. A gente preocupado com 1001 coisas a mais, né? Do que, porra... Tome no cu aí, sabe? Se virem, cara. E o Kim era publicamente contra a CPMI das fake news. Publicamente. Tem vídeos, tem debates dele na PAN.
falando contra. Daí assim, a gente ia fazer dossiê e o Kim ia ser contra? Tive de participar dessa CPMI das fake news por 5 horas, falando com um bando de analfabeto funcional da esquerda lá tentando me colocar como alguém que estaria recebendo dinheiro do Bolsonaro ou do governo Bolsonaro, ou seja lá do que for. Eles ficaram atônitos em descobrir o óbvio, que eu fiz sim campanha para Jair Messias Bolsonaro como um civil, como uma pessoa normal, comum, não gastei dinheiro, coloquei a minha empresa à disposição e nunca recebi cargo. Eu sei que isso, para você que não me conhece... Você recebeu dinheiro de funcionários do BNDES, né, Malu dos Santos? O pessoal... Eles ficaram acusando a gente de fazer lavagem de dinheiro por superchat no YouTube. Era exatamente o que ele fazia, cara. Ele foi muito burro, cara. E a gente falava, não, a gente não ia ser tão burro de fazer lavagem de dinheiro com doação do YouTube, né? Que fica lá registrado as coisas. Adivinha quem foi burro nesse ponto? Adivinha quem foi burro de lavar dinheiro com superchat do YouTube? Ai, ele... Olha lá. 72 mil reais numa funcionária do BNDES. Pode soar assim, se ela vai meter pra cima de mim que ele ajudou sem receber nada? Pois é, ajudei sim sem receber nada e vou continuar fazendo o mesmo nesse exato momento para Flávio Bolsonaro. Aqui não tem... Se você tá aqui procurando um jornal isento, eu não sou isento. Eu quero Flávio Bolsonaro presidente, eu quero Bolsonaro no poder, eu quero lutar contra o narcotráfico, eu quero lutar contra o PCC, contra o Comando Vermelho, e eu não vejo outra maneira de ter jornalismo nesse exato momento, pelo simples fato de que se lá na Alemanha nazista alguém precisasse de um jornalismo isento, estava todo mundo na M, todo mundo ferrado, e o que eles precisavam naquela época... Cara, que prolixo. Ele tava falando do Luciano Ayan, agora já tá... Vai. Era de um jornalismo que desmascarasse tudo o que Hitler queria fazer na Alemanha. Da mesma maneira, um jornalismo isento em Cuba, quando Fidel Castro estava dando golpe, tudo que eles precisavam naquele momento era de um jornalismo que mostrasse quem era Fidel Castro. Na Venezuela, a mesma coisa. Tudo o que a Venezuela precisaria era ter um jornalismo mostrando quem é Hugo Chávez, quem é Maduro. Tá, mano, cadê? E a gente? Tá, ele volta a falar da gente só aos 45 minutos, vamos lá. Ele fica 5 minutos falando dele. Esse é o Kim Kataguiri. Volta. Para acelerar... Opa, não, tá aqui, ó. Indo atrás do Santini. Adivinha quem? Opa, ele tá falando, volta. Pelo simples fato de que se lá na Alemanha nazista... ele fala da gente aqui já. Tudo o que Hitler, Castro estava dando golpe. Não. Na Venezuela, quem é Hugo Chávez, quem é Maduro e o que a esquerda está fazendo na Venezuela. Pronto, na Bolívia, do Evo Morales, a mesma coisa. Eu poderia ficar horas aqui falando de todos os nomes, de todos os ditadores, todos eles amigos de Lula. Todos! O Hitler era amigo de Lula? Então, se você tá aqui querendo apoiar um outro candidato, olha, eu não tô te expulsando, não, mas você vai perder seu tempo. O Hitler era amigo do Lula? Caralho, mano. Aqui. A não ser que você queira algum esclarecimento. Você vai perder o seu tempo aqui. Aqui eu estou para falar com quem realmente está extremamente preocupado com o país, que não sabe mais se leva a filha para creche e volta, se a filha vai voltar viva, se o filho, quando vai para a escola, volta vivo, se vai ter uma excursãozinha, se aquele ônibus vai ser assaltado e os seus filhos serão mortos. É com esse brasileiro que eu quero falar. E aí o MBL lá atrás fez isso, deu a CPMI das fake news, virou o acréscimo, né? O inquérito das fake news já existia contra o procurador da Lava Jato. E quem salvou o inquérito das fake news nessa época, Alan dos Santos? Foi o Alan dos Santos. O Alan dos Santos salvou o inquérito das fake news, cara. A Lava Toga tava, né? Torando, só faltava uma assinatura toda a direita brasileira a favor da Lava Toga, pressionando. O Flávio Bolsonaro não queria assinar, ainda ameaçava os outros para não assinar. E assim, estavam destruindo o Flávio Bolsonaro naquela época. Qual o programa que Flávio Bolsonaro foi e que mudou a chave para passar pano pro Flávio Bolsonaro? A quem interessa? Naquele programa, o inquérito das fake news foi salvo, né? Só que naquele momento não tava atrás deles. Naquele momento tava atrás da Lava Jato, né? Não era um problema. Depois, ó...
Parabéns, Alan. O Alan dos Santos salvou o inquérito que depois foi pra cima dos patriotas. Feito pelo Toffoli, ele colocou o Alexandre de Moraes como relator, a Joyce Hasselmann, junto com o pessoal do MBL, junto com o Alexandre Frota, Junto com o pessoal do MBL. todos os apoiadores do Bolsonaro nesses inquéritos. Cara, apresente provas. Alan dos Santos, apresente provas que tem. O pessoal do MBL colocou bolsonaristas no inquérito das fake news. Alguma prova. Não seria problema, entendeu? Se tivesse, eu falei, caramba, boa jogada nossa. Mas não tem, cara. Mas tudo bem, vai. Então, a partir de 2020, a vida de todo mundo que apoiava o presidente Bolsonaro passou a ser uma vida de perseguição cruel, usando todo o aparato estatal e a força policial do Estado. Ele fala isso enquanto eles estavam, vamos lembrar, cara. Eles estavam espionando a gente. Que não existe mais esse vídeo, porque o canal dele saiu do ar. Eles comentavam e ficavam dando risadinha como se soubessem no Renan tá no Twitter. Ele ficava citando aonde o Renan estava no momento. O que o Renan está fazendo em tal lugar, conversando com tal pessoa? E, cara, foi uma época de, assim, um inferno pra gente. Um inferno. Eles estavam usando a BIM pra perseguir a gente, pra espionar a gente. Tinha promotor bolsonarista indo atrás da gente. Ele até apachou de falar um negócio desse, cara. Os parlamentares bolsonaristas ficavam dando indiretinha que a gente ia ser alvo de operação policial. E foi. Carla Zambelli dando indiretinha. Até a Carla Zambelli sabia das operações, cara. O Alan dos Santos ficava dando indiretinha. PGR tentando caçar. Ele falando. Vamos lembrar, cara. Eu tenho que colocar aquele vídeo de novo. Eu sempre preciso colocar aquele vídeo, cara. Vamos colocar aquele vídeo? Daquela. Acho que até o Milton postou na thread de perseguição ao MBL, correto? Vamos colocar aquele vídeo de novo. O Alan dos Santos, né? Falando como destruir a gente. Vamos lá? Sempre bom lembrar, toda vez que a gente falar de Alan dos Santos, colocar esse vídeo aqui. Eu vou repetir só para concluir. Isso começa, Luciano Ayan é o fiozinho que você puxa, vai terminar em Yang Waming. Vai terminar no Covidão. Você derruba todos os adversários do presidente Bolsonaro com uma única investigaçãozinha com relação a esse cara. Você vai lá, começa no Luciano Ayan, pega o sócio dele, trabalha pro Dória, pega o silêncio do Arthur do Mamãe Falei, pega o sócio dele, que é o Pedro Deiró, do MBL. Começa a fazer esse trabalho. Caça o mandato do cambojano. O nome dele? O Kim Kataguiri, cambojano paraguai. Pega, faz a cassação do cambojano paraguai. Começa a descobrir por que ele estava vindo com essa história de cassação. Pega as informações que eu falei da reunião da QL4, envolvendo Barroso, envolvendo Alexandre. Você pega tudo isso, mais Marcelo Odebrecht, envolvendo Toffoli. Irmão, o que não falta são vias que foram abertas para o Bolsonaro poder desmentir e destruir todas as narrativas. Gabinete do ódio, Mandetta dizendo que ele não foi científico com relação ao Covid, etc. É um turning point tão absurdo que eu acho que até o Tomás, junto com a TT, se eu der umas dicas, eles conseguem fazer. Mas o André Mendonça, o Jorge, o Braga Neto e o Aras não conseguem. Eu vou repetir. Não tentaram perseguir a gente, não, filho da puta. Vamos lá, próximo. Vou continuar o vídeo. É muito bom isso aqui. Invadir a minha casa. 2 vezes eu precisei vir pro exílio. Fui o primeiro a alertar tudo que estava acontecendo e faltavam 2 anos para as eleições. E agora o MBL vem querer dizer que eles são de direita. Só que tem um porém. Quando em 2020 eu vim pro exílio, adivinha quem? Quem que pediu ao Ministério da Justiça da época do Bolsonaro uma explicação se eles estavam protegendo o Alan dos Santos nos Estados Unidos? Mas estavam, né? Alan dos Santos foi pego lavando dinheiro, lavador de dinheiro, vamos sempre lembrar. Foi porque foi pego lavando dinheiro, nem foi... E olha que... Além disso, é que isso ficou...
foi mais fraca, porque nessa operação eles pegaram o plano, o grande plano do Alan dos Santos, que a gente viu que ele é retardado, né? Ele falando aqui que se fizesse operação contra a gente, ia derrubar o Yang Waming, ia derrubar o Alexandre de Moraes, entendeu? Ele é retardado. Ele é muito retardado. Um dos planos que foi pego nessa operação aí contra o Alan dos Santos foi um plano para as polícias das capitais e a polícia nos estados fazer motim contra os governadores, para derrubar os governadores. É só plano, mano, assim, plano do Cebolinha, tá ligado? Dele, ó. Tchau. Indo atrás do Santini. Adivinha quem? Kim Kataguiri. Ele marcava o Alexandre de Moraes. Teve gente que falou que era piadinha. Mostra a marcação especificamente do Kim Kataguiri sobre Alexandre de Moraes, Alan dos Santos. Era piada. Piada. Renan Santos não tava apoiando censura. Não, ele falou Kim Kataguiri. O Kim Kataguiri, ele marcou Alan dos Santos, o Alexandre de Moraes. Todo mundo sabe aqui, numa cantada que ele tava dando uma mina, né? Uma cantada ruim ainda. Ah, não vai sair comigo? Então eu vou chamar meu parça aqui, Alexandre de Moraes. Isso é a grande prova da perseguição do MBL contra os patriotas, tá? A grande prova que eles usam até hoje. Como o MBL, todo destruído, fudido, alvo de operação, alvo da Biparalela, alvo da PGR. Destruiu o Bolsonaro. Eu queria poder falar que foi a gente que acabou com esse bando de lixo. Essa corja que nunca deveria ter chegado ao poder. Corja maldita. Destruiu, né, a revolução no país. Piada é uma ova. Além da piadinha, que não foi piada no Twitter, o Kim Kataguiri, eu vou procurar aqui agora, ao vivaço aqui, ó. Pode colocar na tela aí, produção. Kim Kataguiri pede explicações. Olha isso aqui. Santini Alan. Olha isso aqui. Deputado pede. Olha isso aqui. Deputado aciona Ministério Público para investigar secretário em extradição de blogueiro. UOL. Quem que pediu? Você que está em casa, você sabia disso aqui? O deputado federal Kim Kataguiri apresentou uma notícia crime. Cara, e sabe o que é o mais louco? A gente não sabe. É que agora essa questão do Banco Master tá indo para os Estados Unidos, né? A gente não sabe quanto de envolvimento tem os aliados, né? Do Eduardo Bolsonaro na questão do Banco Master. Sabe que o Paulo Figueiredo tem e mais umas coisas que a gente sabe. Se isso chegar no Alan dos Santos, eles extraditam o Alan dos Santos, tá? Aí eu vou poder cumprir minha promessa que um dia mijar no passaporte cancelado desse bosta. Ao Ministério Público Federal, na qual pede investigação de Vicente Santini, secretário nacional de Justiça. Ele é acusado de tentar retardar o processo de extradição do blogueiro bolsonarista. Blogueiro? Esse é o Kim Kataguiri. Isso aqui é o UOL. Detalhe, o meu nome foi retirado. IRL do urinando no passaporte? Boa. Retirado. Eu tirei o meu nome da Interpol. E esse canalha. Kataguiri estava aí, essa época, querendo a minha extradição. Oh, tadinho. Pô, ele queria a extradição de um criminoso, de um lavador de dinheiro. Também quero, até hoje. Se der pra extraditar, vamos extraditar esse bosta aqui. Tem que extraditar logo, ele tá roubando os patriotas lá, roubou o Lacombe, né? Eu até ficaria com dó do Lacombe, mas ele é gado também. Ele merece. Como é que se pede a extradição de uma pessoa inocente, sem crime? O governo americano já viu que não tem crime algum. Calma. O povo brasileiro inteiro sabe que não tem crime algum. O povo brasileiro. Mas tava lá o Kim Kataguiri. Tá aqui, ó. É bom que vocês vejam bem. Kim Kataguiri pedindo para acelerar o processo de extradição, para me colocar na cadeia junto com criminosos. Pô, criminoso. Cadê lugar pra criminoso? Sabe? Eu não sei se você é um lavador de dinheiro, você é um bandido. Um bandido.
Perseguidor, quando você tava no poder, você fez de tudo pra perseguir. Não comunista, não gente esquerda, você perseguiu quem tava na direita. Você tava planejando uma sublevação das polícias militares. E agora roubou a Kombi ainda, cara. Isso é uma vergonha, cara. Você vai acabar sendo preso nos Estados Unidos, viu, Rolando Santos? Cuidado. Esse é o Kim Kataguiri. Caporeso. Esse é o Kim Kataguiri. Muita gente não sabe. Tudo que ele tem contra o Kim é um pedido do Kim pra investigar que eles estavam atrasando realmente, né? Ele tinha muitas informações sobre o golpe de Estado, inclusive. Então fica lá o dos Santos e não quiseram extraditar ele. O Kim pediu, tem que investigar isso. Correto. Corretíssimo. É só isso que ele tem contra o Kim Kataguiri? A gente tem muito mais coisas contra você, viu, Alan Santos? Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.